Olá! Hoje eu vou te ajudar a escrever um tópico frasal de uma forma eficiente. No vídeo anterior eu expliquei como que você identifica esse tópico frasal dentro dos parágrafos. Hoje então anota aí as estratégias que eu vou te passar e você não vai mais se perder na construção dos parágrafos. Bom, o tópico frasal é aquele elemento, aquele trecho que indica de forma sintética qual é o foco do parágrafo, qual é a ideia núcleo dele, sobre o que esse parágrafo vai discutir. Então, por que é importante saber identificar e saber que existe a necessidade de um tópico frasal? Quando você escreve um texto, o mais importante, que a gente tem é deixar as ideias claras para o leitor, certo? Você quer que ele compreenda aquilo que você está dizendo para ele. Então, existem algumas estratégias de construção que vão minimizar as chances de falhas nessa clareza. Vão minimizar as possibilidades de problemas de objetividade, de organização, de coerência. Sabe aquela situação que você começa o parágrafo e de repente vai escrevendo e já não sabe nem para onde está indo mais e já está terminando falando de qualquer outra coisa a não ser, exceto o foco daquele parágrafo? Ou quando você vai planejar o seu texto e não sabe exatamente o que vai escrever em cada momento e vai falando tudo aquilo que está na sua cabeça? Bom, quando a gente reconhece o tópico frasal, constrói, pensa assim a construção do parágrafo, você elimina todos esses problemas, com certeza. Então, pensar em construir também essa afirmação núcleo, ter noção dessas ideias núcleo, vai te ajudar a planejar melhor o seu texto. Por exemplo, você tem que falar sobre a floresta amazônica. Então, esse é o seu tema do texto. Então, o que você pode falar no primeiro parágrafo? Sobre as características geográficas dela. No outro parágrafo, você pode falar sobre a diversidade, de fauna e flora. E no último parágrafo, você pode falar sobre os problemas atuais, de desmatamento, de desrespeito à natureza, especialmente a floresta amazônica. Então, perceba quando você delimita isso, geográfico, belezas naturais e problemas de desmatamento, você consegue saber o que vai ter que compor dentro de cada parágrafo. E aí você vai construir uma afirmação que direciona para isso, ok? Bom, de uma forma geral, o tópico frasal é uma afirmação, é uma declaração. Essa é a primeira estratégia, é a mais segura, a mais recorrente em textos dissertativos, em notícias, em reportagens. Então, é o caminho mais seguro para você seguir. Então, para você compreender o que é um tópico frasal declarativo, acompanha comigo este exemplo. Nunca se falou e se preocupou tanto com o corpo como nos dias atuais. É comum ouvirmos anúncios de uma nova academia de ginástica, de uma nova forma de dieta, de uma nova técnica de autoconhecimento e outras práticas de saúde alternativa. Em síntese, vivemos nos últimos anos a redescoberta do prazer, voltando nossas atenções ao próprio corpo. Aqui a gente inicia o parágrafo com uma afirmação, com uma declaração. Nunca se falou, se preocupou tanto com o corpo como nos dias atuais. E depois eu apresento uma lista de informações, de elementos que mostram essa preocupação, não é? Então aqui essa declaração inicial já me sugere que na sequência eu vou falar sobre o corpo, sobre esse culto ao corpo, e eu preciso apresentar exemplos e informações que validem, que estejam coerentes com esse tópico frasal, ok? Então essa declaração inicial é tira e queda, não tem erro. Vou te mostrar agora uma outra estratégia de construção do tópico frasal de uma maneira declarativa, mas com a afirmação lá no final do parágrafo. Acompanha comigo. Uma parte da nossa formação científica confunde-se com a atividade de uma polícia de fronteiras, revistando os pensamentos de contrabando que viajam na mala de outras sabedorias.
apenas passam os pensamentos de carimbada cientificidade. A biologia, por exemplo, é um modo maravilhoso de emigrarmos de nós, de transitarmos para lógicas de outros seres, de nos descentrarmos. Aprendemos que não somos o centro da vida, nem o topo da evolução. Esse parágrafo ele tem uma estratégia legal porque ele apresenta várias informações, vários exemplos e só no final ele fala, né, que aprendemos, qual é o principal, qual é o resumo aí dessas informações. Essa estratégia é legal, mas ela precisa ser utilizada com muito cuidado. Por quê? Quando você vai fazer um texto dissertativo para uma avaliação, numa prova de mestrado, de doutorado, um texto científico, né, que cada parágrafo está bem declarado ali qual é a ideia principal dele, fazer o tópico frasal lá no final pode deixar o leitor um pouco perdido. Essa noção, né, essa estratégia, essa segunda estratégia de declarar só no final, ela é legal para textos que são mais reflexivos, para artigos de opinião, para textos como uma crônica, né, ou até mesmo uma reportagem, porque você tem um pouco mais de liberdade para apresentar essas ideias e só no final, sabe quando você resume tudo? Isso é bem legal de fazer. Então tome cuidado somente com o tipo textual que você vai produzir, né, o gênero, qual é o objetivo com esse texto. Por que eu falo que numa dissertação de avaliação é melhor começar com um tópico frasal? Porque assim você garante para o corretor, né, que vai ser o seu leitor, que olha, essa é a ideia principal, não vou fugir dela não, hein? E aí na sequência você fala. Outra situação importante é quando a proposta, né, de produção direciona as suas ideias. Por exemplo, o Sebrasp, né, o antigo CESP, que geralmente dá os tópicos ali de construção, que tem que ser abordados no texto. Então a presença desses tópicos já direciona qual é a ideia núcleo deles, certo? Então é mais fácil você iniciar o parágrafo apresentando esse tópico, esse aspecto com as suas palavras, que aí já garante que o tópico frasal está ali e que o parágrafo vai falar sobre aquilo que a banca espera que você fale, ok? Então anota aí, essa estratégia de tópico como uma declaração é tira e queda, é difícil você errar a construção do parágrafo assim. Existe uma outra estratégia que é construir uma interrogação. Sim, sabe quando você inicia o parágrafo com uma pergunta? É o caso desse exemplo. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente na escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, que restringem o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e o seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Essa pergunta inicial, acho que todo mundo reclama, né? Quem não gosta da língua portuguesa ou fala que é muito difícil, essa é a principal. Por que que a gente fala, nem sempre a forma que a gente fala é a mesma forma como a gente escreve. Perceba que a pergunta aqui, além de ser a ideia principal, porque o parágrafo direciona para duas possíveis respostas, claro que aqui bem resumidas para a pergunta, ela de uma certa forma estabelece uma conversa com o leitor, porque quando você lança a pergunta, o leitor fala, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, agora eu quero saber o que você tem para me dizer. Ou seja, na sequência, o leitor espera que você responda essa pergunta. Então não adianta só fazer um tópico frasal atraente, né, interrogativo e depois não responder. Então toma bastante cuidado. Vai fazer uma pergunta, você tem que saber as respostas, como será o direcionamento dessa resposta. Professora, posso usar essa estratégia em texto dissertativo, de avaliação? Eu sugiro que não. Por quê? Numa dissertação, num padrão formal, né, o interessante é você apresentar as suas ideias, declarar e depois desenvolver comprovando-as. A pergunta, ela deixa o texto, né, num tom mais impessoal. Então isso é legal num artigo de opinião, numa crônica, numa resenha, né, que você tem essa possibilidade de conversar com o leitor.
ou também num discurso, né, como um discurso de formatura. Quando você inicia com uma pergunta, um momento da sua fala, todo mundo vai ficar querendo responder ou ansiando pelas suas respostas, os seus direcionamentos, né, na formatura, por exemplo. Então, a pergunta, ela tem um caráter mais subjetivo. Então, eu recomendo que você não use em situações de avaliação, principalmente em situações bem formais, como provas, né, para mestrado, para doutorado, que você precisa ali mostrar o seu conteúdo, o seu conhecimento técnico sobre aquela informação, né, sobre aquele tópico sorteado, né, e a sua análise sobre ele. Então, não cabe perguntas ali, eles querem as suas respostas. Outro recurso legal de tópico frasal é apresentar uma divisão. Quando lá na afirmação inicial você já aponta que vai ter um desdobramento dentro do parágrafo. Quer ver? A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto ou até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando a reprodução, crescimento e migrações. Aqui a gente tem um tópico frasal que apresenta um direcionamento que vai falar, ó, a biosfera é isso, reúne vários ambientes e vai se desmembrar. Ou seja, o tópico frasal, né, o direcionamento desse parágrafo é apontando que depois vão ter outras divisões, até mesmo uma subdivisão, porque eu tenho aqui a biosfera, depois eu falo de ecossistemas e eu falo que os ecossistemas também se subdividem. Então aqui o tópico frasal já marca que, olha, tenho aqui uma série de desdobramentos que eu vou apresentar para você. Lembrando que aqui é um parágrafo mediano, um parágrafo de desenvolvimento. Quando a gente pensa lá no parágrafo introdutório, né, essa divisão de tópicos, né, de focos dos parágrafos é a sua tese, é a sua perspectiva. Mas tem um vídeo aqui no canal específico sobre a construção da introdução, então você pode compreender um pouco mais clicando aqui no card ou no link na descrição, ok? Então aqui essa noção de divisão, né, do tópico, quando o tópico frasal aponta que vai ter uma divisão, é lá que vai apresentar dentro do parágrafo. Depois pode se desenvolver para outros, mas é preciso deixar claro logo no início para o leitor, ó, essa ideia tem 2 ou 3 acepções. E a última estratégia que eu selecionei para você aqui de construção de tópico frasal é aquela que é a definição. Sabe quando você inicia o parágrafo apresentando o conceito? Essa é uma estratégia muito legal. Nem sempre a gente consegue, porque nem sempre dá para dominar alguns conceitos, mas quando você consegue, fica, ó, muito bom. Acompanhe o exemplo. O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer conversa. Essa conversa acontece em tempo real e para isso é necessário que 2 ou mais pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São muitos os sites que oferecem a opção de bate-papo na internet. Basta escolher a sala que deseja entrar, identificar e iniciar a conversa. Perceba aqui então que a afirmação inicial já traduz a palavra, né? Chat. Não sei falar o inglês, gente, me perdoa. Chat. Mas aqui eu apresento o conceito, né? O parágrafo apresenta o que ele significa. Então, aqui eu dou uma definição, eu esclareço para o leitor a informação principal do parágrafo. Nesse caso, a definição foi uma tradução, mas eu posso também apresentar uma definição de acordo com uma determinada teoria, com um conceito gramatical, definir de acordo com o dicionário, enfim. Essa definição é esclarecer a ideia principal, que significa a ideia principal do parágrafo. Bom, existem diferentes estratégias para construir o tópico frasal. Essas que eu apresentei para você nesse vídeo são as mais recorrentes e as que eu considero mais seguras para você começar a construir textos mais organizados, parágrafos mais organizados. Com o tempo e com a leitura, você vai percebendo outras formas que também são possíveis. O importante é perceber que cada parágrafo precisa ter um direcionamento nuclear e todas as ideias que estão dentro dele precisam dar conta dessa afirmação principal, seja ela no início, diluída ou no final do parágrafo, seja ela uma pergunta, uma definição ou uma afirmação. Tudo depende do conteúdo que você vai apresentar,
do gênero e do seu conhecimento, né? Quais as informações que você tem para apresentar. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Conseguiu perceber como é importante ter um direcionamento no parágrafo? Se sim, deixe o seu like e não deixe de conferir o vídeo anterior, se você não assistiu, sobre como identificar o tópico frasal. Com certeza vai complementar todas as ideias que eu coloquei aqui. E se você tem alguma dúvida sobre a construção desse tópico frasal, deixa aqui nos comentários. E claro que eu espero você no próximo vídeo. Tchau!